Olá! Nosso resumo expandido tem como tema a avaliação da alfabetização de alunos contemporâneos. Grupo composto por mim, Adivanuse Oliveira, doutoranda em Educação pelo PPED, Universidade de Tiradentes, Renilde Souza, mestranda em Educação, PPGED, UFES, Cíntia Anderson, mestranda em Matemática e Ciências pelo programa PPG-CIMA, Universidade Federal de Sergipe. No contexto escolar contemporâneo, o professor deve estar preparado para atender ao público, aos alunos da contemporaneidade, pautando suas aulas no uso de dispositivos digitais, usando hipermídias, atividades de alfabetização, uso de gêneros textuais, atividades que permitam a manipulação de textos, escritos, de imagem, uso do som, atraindo os seus alunos para um processo de aprendizagem vinculado com a sua vivência, tornando essa aprendizagem atrativa, usando as tecnologias digitais de comunicação e informação, favorecendo a alfabetização dos mesmos. Além disso, tem que permitir a esse professor avaliar a aprendizagem dos seus alunos no decorrer do ano letivo. Sendo assim, levantamos como problema de pesquisa quais os critérios para avaliar a aprendizagem dos alunos contemporâneos no contexto da alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental. Como questão norteadora, quais as características presentes e efetivadas para avaliar a aprendizagem no processo de alfabetização dos alunos? Logo, o objetivo é analisar as possibilidades de avaliação da aprendizagem na alfabetização dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Como metodologia, trouxemos uma abordagem qualitativa, usamos os meios da pesquisa bibliográfica. Enfim, avaliar dentro da alfabetização requer olhares diferenciados por parte do professor, pautado em diretrizes curriculares, em variáveis, potencialidade de materiais, recursos pedagógicos, acompanhando o vínculo entre a escola e a família, o que a criança gosta de fazer no seu dia a dia. A frequência na aula também é fundamental. O nível evolutivo do aprender, ler e escrever, se tem alguma dificuldade de aprendizagem, os aspectos orgânicos, o estado de desenvolvimento, linguagem e os aspectos cognitivos. Nossa base epistemológica do resumo elenca na avaliando a alfabetização na contemporaneidade, pautando no texto nos conceitos de avaliação, alfabetização, aprendizagem, fatores que influenciam essa aprendizagem. As instituições de ensino, elas focam de forma diferenciada, elas pautam em sua avaliação de forma quantitativa, quando ela observa a participação do aluno, ela avalia o comportamento desse aluno e a nota da prova. Outros preferem a forma quantitativa, que somente a nota da prova. Outras instituições, elas mesclam entre quanti e qualitativa. Neste sentido, o professor ele precisa buscar, dentro da proposta curricular da instituição, avaliar seu aluno como um todo e buscar melhorar o processo de ensino, a aprendizagem. Referenciando, Pirrenault, ele relata que não há orientação escolar sem avaliação. Pirrenault, 1999. Assim, para a prática educacional que ela tenha um êxito, o avaliar é relevante. Já no conceito de alfabetização, a alfabetização ela permite a codificação e decodificação entre leitura e escrita. O professor é um mediador desta aquisição, pois possibilita um espaço de apropriação da leitura de maneira prazerosa, como nos apresenta
Moraes e Albuquerque, 2007. A alfabetização, segundo Moraes e Albuquerque, é um processo de aquisição da tecnologia escrita, isto é, um conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias a práticas de leitura e escrita, além de habilidades de codificação de fonemas em grafemas e decodificação de grafemas e fonemas, isso é, sistema de escrita. Com relação à aprendizagem, Santos, 2011, ele relata que as experiências de aprendizagem mais ativas, as multitarefas e o decorrer, o uso das tecnologias da comunicação, ao repassar essas informações, ocorre aprendizagem e interação. Sendo assim, o professor precisa buscar uma metodologia de ensino pensada através desse seu público-alvo, seus alunos contemporâneos. Para isso, vários fatores influenciam a aprendizagem. Segundo a revista Todo pela Educação 2017, uma das variáveis é a família. Existem várias nomenclaturas, pais vinculados com a educação dos filhos, a pais comprometidos, que valorizam a escolarização do filho, pais envolvidos, aquele que acompanha a rotina do filho, pais vinculados, que vincula com a criança, mas não valoriza a escola, pais intermediários, que ficam na intermediação do filho e da escola, pais distantes, que não têm vínculo nem com a comunidade escolar e dialogam pouco com o filho. Em síntese, as instituições escolares precisam obter resultado satisfatório na aprendizagem dos seus alunos. Com relação a outra influência, é a frequência desse aluno na sala de aula. É preciso motivar o processo de aprendizagem e que tenha o vínculo entre família e escola. Segundo o Russo, 2012, é preciso, dentro da sala de aula, despertar o sentido desse aluno, transformar esse local de aprendizagem um local intenso, interativo e interessante. O que está acontecendo no mundo hoje é que as crianças usam os dispositivos digitais em suas atividades recreativas, logo o professor necessita possibilitar uma possibilidade dentro da sala de aula de recursos de multimídias, usando os hipertextos, levando vários recursos que possibilitem a esse aluno usar o mundo da imaginação. Outro ponto interessante são as variáveis dos domínios cognitivos, afetivos, onde o Russo, Russo 2012, ela relata que entender as formas pelas quais as crianças aprendem a ler e escrever é fundamental, pois colabora na apropriação do conhecimento, pois possibilita o agir do sujeito sobre o objeto que ele quer pensar. E, dentro da parte da afetividade, o professor deve fomentar a autodisciplina, desenvolver atitudes coerentes com ordem, pontualidade, limpeza, participação e coleguismo entre os alunos. Considerações finais. Nós conseguimos responder nosso trabalho com a questão norteadora quando elencamos as formas de avaliar esse aluno no contexto escolar contemporâneo, no ato de alfabetizar. Além disso, o nosso objetivo foi atendido através da análise de diversas formas de avaliar esse aluno contemporâneo no ambiente alfabetizador. Em suma, a avaliação da alfabetização deve pautar nas variáveis. Quais são essas variáveis? A turma, qual é a minha turma? Como é que eu posso avaliar essa minha turma dentro do processo de aprendizagem? A escola está em que formato? Quantitativo, qualitativo? E meu aluno, o que é que ele sabe? Quais são os domínios cognitivos, afetivos? Quais são os vínculos? Precisamos potencializar essa aprendizagem através da apreensão de informações, de conteúdo, utilizando as funções sociais, a autoestima desse aluno, os vínculos entre a família e a escola,
as funções afetivas e cognitivas, além disso, as técnicas de alfabetização. E isso deve permear todo o processo de avaliar na alfabetização dos nossos alunos contemporâneos. As referências morais, Pirineau, Russo, Santos, todos pela educação. Obrigada pela atenção, os nossos contatos.